Olá, a paz de Jesus esteja com você e com sua casa. Eu quero trazer mais uma mensagem aqui da parte do Senhor. Nós falamos aí a respeito do pecado, a respeito da queda do homem, e estamos aqui continuando aqui no livro de Efésios, capítulo 2, Efésios 2. Mas antes disso eu peço a você aí que deixe o seu like, se inscreve no canal. Agradeço você que já se inscreveu no canal. E você aí que não se inscreveu, não custa nada, se inscreve no canal. Falamos aqui, trazemos uma palavra aqui, que muitas das vezes essas palavras não estão sendo expostas, faz parte de renúncia, de separação do mundo, separação do pecado, e é aquilo no qual o Senhor Jesus nos ensina, arrependimento e ali, na verdade, o porquê o homem se afasta de Deus, que já começa desde a criação a queda do homem, a separação do homem ali do Senhor Deus. Então nós vamos estar falando aqui um pouquinho, e aí no livro de Efésios, capítulo 2, do versículo 1 até o 5. No versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Então aqui já começa a respeito, falando das nossas vidas e da vida de toda a humanidade. Que ali ele vos deu vida, ele nos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecado. Lembrando que quando fala da criação, foi o pecado que afastou o homem de Deus, que faz uma separação, uma barreira entre Deus e o homem. Quando nós vemos a situação de Adão e Eva, ali quando eles pecam e o Senhor Deus vai visitá-los, naquele momento eles correm e escondem atrás de uma árvore. Então ali houve uma barreira entre eles e Deus, que Deus ali já não vê eles e eles estavam escondidos. Então quando alguém está, e aliás é expulso do jardim, claro, mas quando alguém entra em transgressão, transgride as leis do Senhor, está numa vida de pecado, e ele é separado de Deus. Muitas das vezes as pessoas estão cometendo seus erros, seus pecados, transgredindo as leis do Senhor, os mandamentos do Senhor, e enganosamente estão achando que está salvo, está na presença do Senhor. É mentira, não está na presença do Senhor. É diferente, Jesus diz que aquele que vive pecando é escravo do pecado. Nós sabemos que a Bíblia nos deixa bem claro que todos nós pecamos. Porém, não é o fato de nós saber que nós temos um advogado, que é para isso que o Senhor Jesus deu a vida dele pela minha vida e pela sua vida, e ele está à direita do Pai para interceder por mim e por você. Não é por isso que nós vamos sair pecando, não é por isso que nós sabemos que é pecado e vai cometer o pecado, não. João ele escreveu, ele diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, aí há o advogado da direita do Pai para interceder pelos nossos pecados, o Senhor Jesus Cristo. Porém, ele diz: filhinhos, não pequeis. Mas, então a gente não pega o mais. A gente pega, filhinhos, não pequei. O mais. Então nós sabemos que nós não podemos pecar de forma alguma. Porém, como nós estamos no mundo do pecado, e nesse mundo todos, a Bíblia diz que todos pecaram, ainda que nós estamos com Jesus, nós olhamos, acabamos ali fazendo algo que não devia, falando algo que não devia. Então isso é um escorregão que a gente não queria fazer e acabou fazendo. E isso entra por mais. Aí o Senhor Jesus está à direita do Pai para interceder por os nossos pecados, mas não para aquele que vive uma vida de pecado. Então houve arrependimento. Nós precisamos entender que nós precisamos reconhecer que pecamos. Precisamos arrepender dos nossos pecados. Quer dizer, quando nós arrependemos, a gente deixa o pecado. Então não adianta você arrepender do pecado e continuar praticando o pecado. Jesus fala que esse não é filho de Deus, é filho do diabo, aquele que vive, ama e pratica o pecado. Então você precisa sair fora, porque aqui nós vamos ver aqui, que aqui fala da ira de Deus. As pessoas dizem que Deus, muitos acreditam que Deus só é amor, esquece que Deus é fogo consumidor e que Deus é justiça, e que Deus está irado contra a humanidade no pecado. Então vamos continuar ouvindo aqui no versículo 2, fala das transgressões e pecados nos quais andastes
andaste no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poder do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência. Nós entendemos aqui o que a palavra está dizendo a respeito das pessoas que andava ou andava no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poder e do ar, o espírito que agora age nos filhos da desobediência. Então nós precisamos entender que quando nós estamos com Jesus, firme com o Senhor Jesus, na obediência da palavra, nós obedecemos Ele. A palavra nos orienta o que devemos fazer. Porém, nós sabemos que a palavra tem duas portas. Tem a porta estreita e a porta larga. Larga leva à destruição e a estreita leva ao reino do céu. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Lê lá, estuda essa parte que é muito interessante, e ali sem a qual ninguém entrará no reino do céu se não passar por essa porta estreita. Aqui, quem age nos filhos da desobediência, as pessoas estão na desobediência da palavra, não é o Espírito Santo que está agindo na vida dele. Quem age na vida dele é um príncipe do poder e desse ar. Isso fala dos demônios, do espírito que agora age nos filhos da desobediência. Se alguém está na desobediência da palavra, alguém é um desobediente, é um rebelde, não espere que tenha um Espírito Santo agindo na vida dele. Ele é um rebelde. É um espírito imundo que age na vida dele, que faz ali a ele cometer os seus erros, seus pecados, e não se arrepender. Porque quando nós arrependemos do pecado, às vezes a pessoa comete o pecado, hoje ele pede, Senhor, me perdoa em nome de Jesus. Porém, amanhã ele comete o mesmo pecado. Ele pede perdão de novo e comete o mesmo pecado. Não, ele não se arrependeu. O arrependimento, ele causa um impacto sobre nós. Quando nós cometemos algum pecado, o impacto, o Espírito Santo, ele faz nós ter um impacto tão grande que nós fica machucado. Nós fica triste por ter fazido aquilo, ou falado aquilo, ou não fazido aquilo. Então a gente fica muito triste, a gente fica machucado. E isso, agora nós arrependemos. A gente se arrepende, e o arrependimento nos machuca. Por nós ter feito algo que não deveria fazer, por nós ter desagradado alguém que não merece isso, que é o Senhor Deus. O Senhor Deus faz tudo de bom por mim, faz tudo de bom para você. Se você ficar analisando o que Deus fez na sua vida, o que Deus fez para você, a misericórdia dele estendida sobre você, ele deu a oportunidade para você ter vida eterna, e agora você ainda está transgredindo as leis do Senhor. Eu sei que todos têm prova, guerras, tribulações, perseguições, mas ainda que haja essas coisas, você precisa obedecer ao Senhor, precisa obedecer às palavras do Senhor, os mandamentos do Senhor, porque a partir do que acontece, o contrário, é um príncipe desse mundo, poder desse ar, que está atuando a mentira, a rebeldia. Isso faz parte de Satanás. Então você precisa consertar a sua vida. Você não pode dar ouvido a isso e praticar aquilo que a palavra diz que não é para ser praticado, para que você tenha vida eterna, para que você realmente esteja ali de acordo com o que o Senhor Jesus quer para a sua vida, para que você tenha vida. O Senhor Jesus, quando Ele nos ordena obedecer a palavra dEle, é porque Ele quer o bem para nós. Ele não quer o mal para nós. Alguém que dá a vida dEle, derrama o seu sangue por você, você acha que Ele queria o mal para você? Ele sempre diz que a disciplina no momento não traz motivo, não é motivo de alegria, mas sim de tristeza. Mas depois traz um fruto pacífico. Então devemos entender que nós precisamos todos entrar pela disciplina do Senhor. Todos nós precisamos ser exercidos pela disciplina do Senhor para que nós tenhamos a vida eterna. Há uma preparação para todos nós para ir para o reino dos céus. Não adianta nós pensar que nós vamos entrar no reino do céu de qualquer forma, claro que não. Mas o ladrão entrou à direita de Jesus, uma direita e uma esquerda, um deles se arrependeu, reconheceu o Senhor Jesus e foi salvo. Sim, foi salvo. Porém, ele foi alguém ali que estava nas últimas
horas da vida dele, mas se ele tivesse a oportunidade de descer aquela cruz, ele ali agora ia carregar a cruz dele. Ele ia ter que obedecer a palavra, porque ele ia conhecer. Ele ali ele obedeceu até o ponto que ele conhecia, que foi só ver Jesus na cruz e entender. Ali ele obedeceu, reconheceu Jesus. Então é onde nós conhecemos. Até quanto mais você conhece, mais pesa para você, porque você tem que obedecer. Quando você não conhece, você não é condenado. Mas aonde você conhece, onde a lei diz que é pecado, aí agora você já sabe que é pecado, você não é mais inocente, aí você tem que praticar. Por isso você tem que servir o Senhor de toda a força, todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todo o teu entendimento. O Senhor não vai te obrigar a obedecer a Ele algo que você não entende, mas aonde você já conhece, que a Bíblia diz que não faça e você faz, aí agora você entra no pecado, você agora está morto. Morto, porque o pecado mata. O pecado, as transgressões é pecado, e o pecado mata. O salário do pecado é a morte. Um espírito que age nos filhos da desobediência. Se você está desobedecendo, vai clamar o sangue de Jesus sobre a sua vida. Se você não consegue obedecer a palavra, se você não consegue obedecer ali as normas ali, os mandamentos do Senhor, pede ao Senhor para cobrir você no sangue do Cordeiro, pede Ele para te revestir, pede para te dar força, pede Ele para te dar ânimo, ora a Ele, pede Jesus para te perdoar, mas você tem que querer o perdão, porque para querer o perdão você tem que se arrepender. Jesus fala muito de arrependimento, então precisa se arrepender. Aí no versículo 3 diz assim: entre os quais todos nós também antes andávamos segundo os desejos da carne, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, e assim como os demais. Então aqui fala de desejo da carne, fala desejo da mente, e todos era filho da ira. Filho da ira. Todos por quê? Porque se você assistir os outros vídeos aí, você vai entender do que se trata isso daqui. Isso fala da morte, fala do pecado, fala da queda do homem. Todos filhos da ira. Por quê? Porque quando Adão peca, Adão ele é retirado do jardim, e ali agora ele é separado da presença de Deus. A partir dali então, todos nasceram no pecado. Todos nasceram no pecado. E Deus abomina o pecado. Deus ama o pecador, mas Deus abomina o pecado. E todos aqueles que vivem no pecado, isso é filho da ira de Deus. Por que filho da ira? Porque se não há arrependimento, se não haver arrependimento e as pessoas reconhecer, largar o pecado e correr para Jesus, obedecer a palavra dele, por que filho da ira? Porque vai ser lançado no inferno, um lugar de tormento, no qual Jesus fala, e depois no último dia, no dia do juiz, ainda vai ser lançado no lago de fogo. A ira de Deus vai ser derramada sobre eles. Então todas as pessoas desobedientes, o lugar deles é no lago de fogo, que Deus fez para Satanás e seus demônios, seus anjos caídos. Mas aí a Bíblia diz que todo aquele que o nome não tiver escrito no livro da vida do Cordeiro, eles vão ser lançados junto com Satanás no lago de fogo. Fogo e enxofre, que é a segunda morte. Ali Jesus disse que o fogo nunca se apaga e o verme nunca morre. Então é ranger de dente para a eternidade, nunca vai acabar. Então devemos analisar essa situação. O pecado mata. O pecado leva as pessoas para o lago de fogo. A obediência a Jesus leva as pessoas para o reino do céu. Então ali é a ira de Deus. As pessoas não querem saber de Jesus. Você aí teve a oportunidade de obedecer a palavra, você não quer nem saber. Você prefere alimentar os seus desejos da carne. Você prefere alimentar o seu corpo com suas joias, que seja ter bijuterias, todos esses enfeites que você coloca em você. O que é isso? Isso é desejo da carne. Desejos da carne. Arrogância. Tudo isso aí que você está focando as coisas da carne, que a Bíblia diz para você que você deveria fazer algo, você deveria vestir diferente, você deveria se portar diferente, falar diferente, controlar sua boca para não sair mais o que você falava, controlar os seus pensamentos para você não pensar as coisas contra as pessoas, coisas ruins contra as pessoas, os seus olhares, você agora tem que controlar os seus olhares, você olha, porém agora você tem que controlar o seu coração para não desejar o que não pode.
Então, é uma mudança, é uma transformação para aquele que nasce de novo, que é o que nós falamos a respeito disso daí nos vídeos, está falando. O nascer de novo, que é necessário nascer de novo. Quando você nasce de novo, esses desejos, quando eu falo do desejo da carne e da mente, isso é para quem está morto espiritualmente. Se você tem isso com você, se você não consegue largar do brinco, se você não consegue largar do salto alto, se você não consegue largar dos batom, dos cortes de cabelo, as pinturas, se você não consegue largar disso, se você não consegue colocar uma roupa decente para cobrir todo o seu corpo, é ali que o seu corpo é templo e habitação do Espírito Santo, e o Espírito é santo, puro, ele não habita num templo sujo. Se você não está pronto, Deus diz para apresentar os membros do seu corpo como sacrifício puro, santo e agradável a Ele. Não apresenta os membros do seu corpo ao pecado. Então há um conjunto de coisas no qual as pessoas ignoram, e fazem tanto rodeio para chegar no ponto, para tentar distorcer o que a palavra está dizendo. E isso é desejo da carne. Isso é portas largas, na onde Jesus fala em Mateus 7, 13 e 14. Então precisamos analisar ali como que é para entrar no reino do céu. Jesus diz que é a porta estreita. E a porta estreita é poucos os que encontram. Mas a porta larga são muitos que passam por ela. E leva à destruição, Jesus diz. Mas a porta estreita leva à vida, e o caminho apertado. Que ainda que você entra pela porta estreita, você também tem que andar no caminho apertado. O caminho apertado é você sair fora dos desejos, das coisas da terra. Você ainda, claro que tudo é uma vaidade, porém tem coisas aqui na terra que nós precisamos se alimentar, vestir. Então é claro que tem vaidades que é necessário, mas as vaidades que você consegue viver sem elas, e se você pratica elas, isso é pecado, é desnecessário. Então você precisa ali rever a sua situação, e se você está sendo ensinado enganosamente dessa forma, ora a Deus, pede ao Senhor para te mostrar, te dar clareza e te levar pela porta estreita que leva ao reino dos céus. Não deixa te enganar dessa forma, para que não caia na ira do Senhor. Então todos aqueles, nós falamos nos outros vídeos, todos aqueles que nascem de novo, quando nós nascemos espiritualmente, é claro que agora nasceu de novo. Jesus disse em João capítulo 3, que é necessário que nasça de novo para ver o reino do céu. Aquele que não nascer não haverá o reino do céu. Então é necessário nascer de novo. Por quê? Porque está no desejo da carne, está pensando na carne, das coisas da carne, das coisas da terra. Enquanto ele estiver pensando dessa forma, ele não nasceu de novo. Ele, para nascer de novo agora, ele tem que crer em Jesus, se entregar verdadeiramente para Jesus e querer que Jesus faça mudança de vida, esquecendo ele. Eu esqueço o meu eu e agora eu vou entregar para Jesus. Senhor Jesus, a partir de agora o Senhor toma conta da minha vida, faz o que o Senhor querer na minha vida, Senhor. Eu não mando mais em mim, é o Senhor quem manda. Eu não vou ser um escravo de Satanás, eu vou ser um escravo de Jesus. Então, eu fui fiel a Satanás, eu não queria saber do Senhor Jesus, mas agora que eu conheci Jesus, eu não quero saber de Satanás e nem das coisas dele. Agora eu vou ser fiel ao meu Senhor, que é Jesus Cristo. Eu agora sou um escravo de Jesus Cristo. E o escravo não determina o que ele tem que fazer. O escravo não determina. Então, quem determina é o seu Senhor. E quando somos escravos de Cristo, nós precisamos obedecer a palavra de Cristo. É Cristo quem nos dá a vida eterna, não é os desejos de carne. Os desejos da carne vai dar o lago de fogo. Fuja disso, fuja dessas coisas ruins, das imoralidades, dos pensamentos, de todas essas coisas ruins, da mentira. Fuja disso e corra para Jesus, obedeça a palavra dele. Então aqui no versículo 4 continua dizendo assim: mas Deus que é rico em misericórdia. Aleluia, Jesus. Mas Deus que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou. Olha o que Deus é. Deus é rico em misericórdia, pelo imenso amor com o qual nos amou. Deus te amou tanto que Ele enviou o seu Filho para salvar você, porque você estava morto. Você estava morto, e você que está sem Jesus, você ainda está morto espiritualmente. E você precisa estar vivo, você precisa nascer espiritualmente, para que você entre no reino do céu, fazer parte de Jesus. Jesus é Espírito, Jesus é vida. Você precisa fazer parte dele. Então Deus ali enviou o Senhor Jesus para morrer na cruz do Calvário. Tantas humilhações, claro, antes de chegar no momento da cruz. E o Senhor Jesus passou por você. O Senhor Jesus foi coroado de espinhos, chicoteado de todas as formas. O Senhor Jesus sofreu tanto, foi cuspido na cara, mandou profetizar. Olha as humilhações que Jesus passou, rasgou suas vestes, colocou ele ali
praticamente ser quase nu ali naquela cruz pendurado, mostrando as suas nudez, suas vergonhas. Olha o que Jesus passou por você, e você agora está dando ouvido à multidão e não está dando ouvido a Jesus. Jesus disse que aquele que envergonhar dele, das palavras dele, ele também envergonhará dele diante dessa geração adulta e pecador, ele envergonhará dele lá diante dos anjos do Senhor. Mas aquele que confessar ele aqui na terra, diante dessa geração adulta e pecadora, ele também confessará ele diante dos anjos do Senhor. Então confessa Jesus, abandona os desejos da carne, abandona essas práticas da carne, desejo mundano, e confessa Jesus na sua obediência, na sua mudança, na sua trajetória aqui na terra. Muda a sua vida, muda a sua situação. Isso é confessar Jesus, é você aceitar as coisas espirituais. Para isso você tem que nascer de novo. Se você não entende essas coisas, é porque você não nasceu de novo. É assim que Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos não entendeu nada do que Jesus estava falando, como pode nascer de novo. Quer dizer, se você ainda está nessa situação, como nascer de novo, você está morto espiritualmente, assim como Nicodemos. Então você precisa nascer de novo. Você só vai conseguir obedecer a palavra do Senhor, sair fora dos desejos da terra, essas coisas todinhas que você se apegou da terra, que você não nasceu com isso, você não veio com essas coisas, mas você se apegou a isso, pegou terra, você se apegou a terra, casa, fazenda, carro, você se apegou a todas as coisas da terra, se apegou filho, apegou família, marido, esposa. Temos que saber dividir as duas coisas. Você precisa entender que a salvação é individual. Você precisa amar o seu próximo, a sua família, mas você precisa entender que, em primeiro lugar, você tem que amar Jesus. Jesus diz que aquele não deixa pai, mãe, filho, filha, irmão por minha causa, não é digno de mim, ele diz. Então, você, não é porque você tem que largar a sua família. Não, você conheceu Jesus, agora você vai praticar a justiça, a verdade do Senhor Jesus. E por isso, agora vai haver conflito entre você e sua família. E nesse conflito que vai haver entre você e sua família, você tem que fazer uma escolha. E essa escolha sua deveria ser para Jesus. E quando você fazer a escolha, eu vou ficar com Jesus, as pessoas vão te abandonar. Eles vão se tornar inimigo seu. Porque quando você verdadeiramente você se entrega para Jesus, infelizmente, não porque você quer, mas as pessoas vão te abandonar. Os seus amigos viram inimigos. Jesus já disse que isso vai acontecer. Esse conflito dentro da própria casa, filho contra pai, pai contra filho, e daí por diante. Nós vamos falar disso depois. Então precisamos entender que não tem comunhão trevas e luz. Se você é luz, é luz. Se você está misturado com trevas, é trevas, não é luz. Não tem como servir dois senhores. Ou você serve Jesus e seja luz. A luz é porque você vai ser diferente do mundo. E aí você vai ser diferente, vai falar diferente, vai pensar diferente, vai olhar diferente, vai ver diferente. Isso é luz. As pessoas vão apontar você. As pessoas vão apontar você como um criminoso. Como você é diferente. Como você é um crente chato. Você é um crente ali que todo mundo quer ver. Quando vê você, já está saindo de perto de você. Por quê? Porque você tem algo ali que vai falar para eles. Você ali vai repreender o pecado. Você vai falar o pecado. E o pecado leva à morte. Para quem está morto não quer saber do pecado. Por quê? Porque ele acha que ele está certo. Ele não quer saber do pecado porque ele está morto. Por isso que ele está cometendo o pecado. E quando o pecado é falado, por isso que eles mataram Jesus. E Jesus repreendia o pecado. Jesus vai pregar a respeito do pecado. Arrependa do pecado porque o reino do céu chegou. E você deveria fazer a mesma coisa. Porque o reino dos céus chegou. Jesus disse, chegou. Se você morre hoje, se você morre agora, com Jesus, o reino do céu chegou. Você foi com Jesus. Se você morre agora sem Jesus, o reino do céu chegou. Só que você não entrou. Porque você já foi condenado. Então, por isso que o reino do céu chegou. Não é só nas nuvens, quando Jesus vem nas nuvens buscar a tua igreja. Jesus já deixa bem claro, o dia, a hora, ninguém sabe. Por quê? Porque você, nós não sabemos daqui a um minuto. Jesus pode não demorar a vir uns dias, uns anos, não sei. Ele já não deixa avisado por causa disso. Mas eu e você tem que estar pronto, nós temos que estar preparados nos caminhos do Senhor Jesus, de acordo com a palavra santa dele, porque em qualquer momento nós pode cair, bater a cabeça, ou ele retirar as nossas vidas, porque nós não sabe que há marcado uma hora, uma determinação para ser retirada cada um de nós da terra. Porém, isso pode acontecer qualquer uma situação de um tipo de acidente ou morte, um tipo de morte, qualquer um acidente para causar uma morte, para ser retirado da terra. Então, normalmente isso acontece. Então, você tem que estar pronto. Mas é porque aconteceu o acidente que você morreu? Não, não é por causa do acidente. É porque o dia chegou. Então, vai acontecer alguma coisa para poder
ser ceifado da sua vida, normalmente. E às vezes também acontece você estar deitado, dormindo e pronto, foi tirado. Então, mas tem que estar pronto, de todas as formas, você tem que estar pronto, o reino do céu chegou. Para você ser salvo, para você ser condenado. Saiu daqui da terra, saiu salvo é salvo, saiu condenado é condenado. Saiu sem Jesus está condenado. Condenado. Então tem que tomar cuidado e analisar a sua vida. Você realmente está preparando a sua caminhada, preparando para o reino dos céus, o lugar onde você vai morar para a sua eternidade? Ou você ainda está com esse desejo da carne? Porque você precisa nascer de novo. E como nascer de novo? Você que aí não acredita. Você agora precisa acreditar, porque tem que crer. Porque ele deu, Jesus, lá em João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para que todo aquele que nele crê. Então lembra que tem o crer. 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 Você tem que crer. E como você vai crer? Aí agora vai pela fé. Vamos continuar lendo aqui. Vamos continuar ouvindo aqui. Isso nós, aleluia, Jesus, estando nós ainda mortos em vossos pecados, Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, estando todos mortos, Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Está no versículo 5. Então, Jesus nos deu vida. Aqui não vamos falar que, aleluia, Jesus, juntamente com Cristo, pela graça sois salvo. Então é pela graça que nós somos salvos. E você precisa acreditar. Acreditar que é pela graça que sois salvos. E depois nós vamos falar em outro vídeo a respeito da fé. Aqui também fala da fé. Vamos chegar aqui. A respeito da fé. Porque muitas das vezes muitos entendem que aceitou Jesus, que ele tem fé e por isso é salvo. É só por ter fé é salvo. E não é verdade isso daí. A fé é algo que nos aproxima, nos faz chegar até Jesus. Se nós continuarmos vendo no versículo 8 aqui, porque pela graça sois salvos. Lembra disso? Pela graça sois salvos. Por meio da fé. Nós somos salvos pela graça que Jesus morreu, deu a vida dele para nós. Nós estamos pagos a nossa salvação. Nós não precisamos trabalhar para pagar a nossa salvação. Nós só precisamos aceitar a graça, aceitar Jesus, a graça dele. E aí diz pela graça é por meio da fé. Por meio da fé. Por que por meio da fé? Porque sem fé, como que você vai chegar até Jesus? Como você vai tomar posse da graça? Se você não tem fé, você que não acredita em Jesus, você não tem salvação, de forma nenhuma. Enquanto você não acredita em Jesus, você não tem salvação, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai senão por mim. Está no livro de João, capítulo 6, João 14, versículo 6, lê lá que você vai ver. Então não tem salvação a respeito de outro nome, de forma nenhuma. Em Timóteo fala lá em Timóteo fala a mesma coisa. Não há um outro nome debaixo da terra no qual o homem possa ser salvo, embaixo do céu, na terra. É o homem Cristo Jesus. É o único nome que tem. Foi Jesus que morreu para te salvar. Se você não acreditar nisso, você precisa clamar a misericórdia do Senhor. Clama a Ele, vai ouvindo a palavra, vai ouvindo as pregações, vai revendo os vídeos. Porque a fé, ela vem pelo ouvir. Então, é através do ouvir, se você nunca ouvir, você nunca vai ter fé. Por exemplo, se você não ouve alguma coisa que aquilo é pecado, como os pecados que você está cometendo, por exemplo, mas se ninguém fala para você que é pecado, você continua fazendo achando que está certo. Então, não ignora quando alguém repreende você dizendo, oh, isso está errado, oh, Deus não gosta disso. Não ignora, porque quando a pessoa está falando isso, é o próprio Deus que está mandando orientar você para a salvação sua, para você entender que está errado. E ali é porque Deus quer te salvar. Então, pela fé, porque a fé vai levar você até a graça. Se você não tem fé, você nem acredita em Jesus. Você que acha que Jesus é uma lenda, você desacredita de Jesus. Não, você está morto espiritualmente. E você só vai acreditar em Jesus quando você ali, deixar Deus tocar em você para a salvação da sua alma. Aí você começa, opa, Jesus. Aí você começa a entender o amor que Ele teve por você, a graça que Ele teve. E é claro que no momento que Jesus, e você acreditar mesmo e aceitar de verdade, ali agora já vai abrir os seus olhos espirituais. E você agora, quando você crê, é só você crer.
Se você crê, claro que você vai nascer espiritualmente, mas o crer não é assim, o crer é você querer mudança de vida, transformação de vida. Porque Jesus, ele sonda os corações. Se você está falando só da boca para fora, é claro que não vai acontecer nada. Você precisa ter no coração, hoje eu quero conhecer Jesus, assim como Zaqueus fez, por exemplo. Quero conhecer Jesus, e a partir de hoje eu quero que Jesus mude a minha vida, eu quero que Jesus me dê salvação, me tire do engano, me tire do erro, que Ele venha me direcionar nos caminhos dele. Então a partir dali, aí agora você creu, você nasce de novo. Você vai nascer, Jesus vai te mostrar, vai te revelar. E aí, continuando aqui, isto não vem falando da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Tá vendo? Isso não vem do homem. Não adianta o homem querer ter fé por conta própria, porque não tem. Isso é um dom que vem de Deus. A fé é um dom que vem de Deus. Então você pede, vai ouvindo e vai pedindo Deus ali para te dar fé, para você acreditar nas coisas espirituais. Você acredita em tanta coisa que está morta, que já está morto, e espiritualmente falando, e nas coisas que realmente é para dar vida, você não acredita. Só que você precisa acreditar, porque independente se você acredita ou não acredita, você vai ter que dar de cara com o tribunal de Cristo. Vai sumir os céus e terra, vai passar céus e terra, porém, naquele dia vai aparecer só o tribunal de Cristo e você diante dele. E aí, você quer estar junto com a igreja? Ou você quer estar diante do tribunal para ser julgado, para ser condenado? Simplesmente, condenado já é, a partir que morreu sem Jesus. Já é condenado. Jesus no livro de Marcos ali, 16, ele deixa bem claro, aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê já é condenado. Por que que ele fala, quem crê e for batizado será salvo? Porque o que crê, ele nasceu de novo espiritualmente, e é só quem nasce espiritualmente que vai conseguir obedecer os mandamentos do Senhor, porque aquele que não nasceu espiritualmente, ele acha os mandamentos do Senhor uma loucura, coisa de doido. Ele começa a modificar toda a criação do Senhor e começa a distorcer a Bíblia. E aquele que nasceu espiritualmente, o Espírito discerne as coisas espirituais, a criação, a natureza, tudo ali, a testificação da criação do Senhor. Ele ama obedecer ao Senhor. Ele ama quando fala que é mais difícil, a porta estreita. Ele ama isso, porque isso faz parte da criação, isso faz parte dos mandamentos do Senhor. Ele não caça ponto na Bíblia, nós não caçamos ponto na Bíblia que facilita a nossa vida na terra. Não, Jesus, pelo contrário, Jesus não ensina isso. Jesus ensina que na terra tereis aflição. Aflição. O que Jesus ensina da terra é totalmente do que nós ouvimos muitas das vezes sendo falado. Então devemos buscar o Senhor, fé, crer. Quem crê vai obedecer, porque nasceu espiritualmente. Agora aquele que não crê, mesmo que ele batiza, nasce da água e do Espírito, esse vai obedecer. Quem nasce só da água e não nasce do Espírito é o que não creu. Por isso que Jesus fala, quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê já está condenado. Quem não crê, ele pode batizar, pode passar nas águas, mas já está condenado, porque não tem condições de obedecer a palavra, porque ele não creu, e para ele crer, ele vai nascer de novo. Se ele crê, se ele não crê, é porque não nasceu de novo. Então não tem como a pessoa obedecer ao Senhor, porque Jesus diz que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode haver o reino do céu. Estamos falando do batismo aí, depois de quando alguém tem noção, não naquele batismo, ou noção ali, para ser batizado, mergulhado nas águas, e passar pelo mesmo batismo que Jesus passou, o mesmo batismo que o Senhor Jesus passou, é o que Ele nos ensina. Não aquele batismo quando nós era bebezinho, pequenininho. Você lembra do dia do seu batismo? Rapidamente aqui, para nós finalizar esse vídeo aqui, você que está aí, que foi batizado, eu pergunto para você agora, você está dentro da Bíblia? Você que está aí achando que você foi batizado, que você é salvo, você está dentro da palavra do Senhor? Eu vou te provar aqui agora que você não está. Por quê? Eu também fui batizado quando era criança. E se alguém me perguntar hoje, você lembra do seu batismo? É claro que não. Eu não mandei ninguém batizar eu. Eu não determinei ordem para ninguém batizar mim. E eu também não ouvi foi nada naquele dia. Se eu ouvi, mas e aí, está certo esse batismo? E o que Jesus diz? Eu acabei de falar aqui agora no livro de Marcos 16, Jesus diz assim, prega, vai, Jesus envia os discípulos e diz,
prega toda criatura. Lembra do detalhe que as pessoas, todo mundo diz que é filho de Deus? Só para acabar de completar aí. Nós somos filhos de Deus. Será que é? Olha o que Jesus diz. Prega toda criatura. Ele está falando de criatura. Ele não está falando de filhos. Então aprenda como que é a realidade de Jesus e aquilo que você foi ensinado, o que você aprendeu, o que você acha que é. Jesus diz assim, ó, vai e prega toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. Voltando à criancinha, você creu no que foi pregado para você? Não, você não creu, porque ninguém pregou para você. E se tivesse pregado, você não ia ouvir, porque você era um recém-nascido, um bebê. E não é esse batismo que presta para Jesus, não. Esse batismo não vale nada. Isso é simplesmente um fato de uma apresentação, que seria uma apresentação no culto, alguma coisa assim. Isso não é batismo. O batismo de Jesus, Jesus disse assim, você vai e prega para ele. Prega para ele. Eu estou pregando para você aqui agora. Agora eu estou pregando. Você está escutando agora, você pode escutar e você pode tomar uma decisão. Opa, eu posso ser salvo. Para mim, ser salvo, eu preciso me entregar para Jesus e eu preciso ser batizado. Nascer de novo, da água e do Espírito. Jesus disse que tem que nascer da água e do Espírito. E quem nasce do Espírito obedece. E agora, como é que acontecem essas coisas? Como é que acontece esse batismo seu? Que eu também já fui batizado lá atrás. Eu não estou aqui condenando você, não. Estou falando a realidade na qual as enganações na qual fizeram com nós. Fizeram com você, comigo. Por quê? Porque estavam todos mortos espiritualmente. Nós estávamos mortos espiritualmente. Nós não sabíamos de nada. Simplesmente ali, enganados, cegos. E simplesmente praticando tudo aquilo que geração em geração, geração em geração ia praticando. Nós vamos praticando. Até conhecer Jesus. Quando conhece Jesus, a história muda. Porque Jesus diz agora que você prega. Jesus diz, prega. Claro, para pregar tem que ter alguém, e alguém tem que estar ouvindo, claro. Então aí você prega para alguém e ele diz aquele que crê. Se você crê, quantas pregações nós fazemos? E a maioria ninguém crê em Jesus. Talvez não crê agora, mas quem sabe depois crê, né? Então Deus é misericordioso, Deus é rico em misericórdia. Por isso que ele enviou o teu Filho amado para poder nos salvar. Ele ali acabou revelando ali a justiça dele, o amor tão grande que ele tem por nós para salvar a humanidade. Então aí nós temos essa situação do crer. Então o seu batismo não valeu nada. Esquece isso, esse batismo seu não valeu. Aquele batismo que eu tive quando eu era criancinha não valeu nada. O batismo que valeu é esse que eu creio em Jesus. Agora eu creio, agora eu me entreguei a minha vida para Jesus. Agora eu sou batizado. Tenho consciência que eu sou batizado, me arrependi dos meus pecados. E tenho certeza que assim que eu mergulhar nas águas, eu vou sair dali uma nova criatura em Cristo Jesus. Os meus pecados foram sepultados e aqueles pecados Deus o levou e jogou eles, colocou nas profundezas aonde nada o encontra. Então eles é esquecido. Daí para frente eu estou levando uma vida nova em Cristo Jesus. Dali para frente eu não posso mais viver uma vida de pecado. Eu não posso mais praticar os desejos da carne porque é pecado. Então eu preciso agora santificar o meu corpo para a habitação do Espírito Santo. E você também tem que fazer dessa forma. Você tem que se separar do mundo. Você tem que preparar o seu corpo, o seu espírito, para contato do Espírito Santo. Então agora você já não pertence mais ao mundo, você pertence a Cristo. Então a fé, ela entra nesse ponto. Nós vamos estar falando no outro vídeo aí a respeito da fé. Será que é só a fé? É salvo, como muitos acham que sim? Nós vamos estar falando, você acompanha todos os vídeos aí para você entender. E eu vou encerrar esse vídeo aqui porque já está dando 40 minutos ali. Mas que você possa alimentar essa palavra. Você que não acredita em Jesus, você que não acredita no reino dos céus, nas coisas espirituais, eu só quero te deixar uma coisa bem clara aqui. Ou você acreditando ou não, isso não vai mudar a situação, não vai mudar o que Deus o criou. O mundo espiritual, ele existe e você, querendo ou não, você é espiritual. E o mundo espiritual existe. Existe todo o mundo espiritual. Porém, você é espiritual. Você começa, olha diante do espelho, olha para você no espelho. E aí você faz a pergunta para você, o que é que está aqui dentro de mim? O que é que está falando aqui dentro? É simplesmente, eu falei a respeito disso, é simplesmente uma carne falando? Mas dentro dessa carne tem alguém que está falando. E esse alguém, você faz pergunta para você mesmo, você conhece você mesmo?
tenta entender quem é você mesmo. E aí você vai chegar, se você aprofundar essa meditação, você vai chegar a uma conclusão que dentro de você tem algo que você nem você mesmo não conhece. Você vai entender que quando é tirado essa alma, se você observar os outros vídeos que foi feito, está falando desde a criação, como que Deus fez o homem. Então ali você vai entender que você é uma alma, e nesse corpo seu tem uma alma e um espírito. Eles vão ser retirados ali para prestar conta diante de Deus. Então você, querendo ou não, quando tira o fôlego de vida que Deus o deu, que é uma alma vivente, ali o corpo cai para o chão, é terra, volta à terra, o pó. Por quê? Porque é carne, a carne. E a carne não fala. O que fala é a alma que está dentro, não é a carne que fala. Se a carne falasse, era muito fácil você pegar um pedaço de carne, abrir um buraco na boca, abrir uma boca na carne e a carne começava a falar. Não, isso não existe. Dentro desse corpo, dessa carne que você vê aí no espelho, que você está me vendo aqui, dentro tem alguém ali que vai fazer toda a diferença. E esse alguém, quando ele retirado, quando ele vai ser desligado desse corpo, a partir que ele está sendo desligado, ali agora ele passa a ver todo o mundo espiritual. Porque ele não está mais nesse corpo de carne. Nós somos limitados nesse corpo de carne, mas o espírito não. E o espírito não morre, o espírito vai prestar conta diante de Deus. Se ele fez, se entregou para Jesus no corpo, os pecados é cometido no corpo. Então nós não podemos esperar morrer para depois pedir perdão. Não, porque os pecados é cometido no corpo, o coração está no corpo, tem que se arrepender no corpo. Nós se arrependemos, agora nós mudamos a nossa situação. Aí agora sim, nós vamos para o reino do céu, para a eternidade. Vamos ser ali transformados no nosso corpo, né? Corpo de glória, que nunca vai ser destruído, só glória e alegria. E quem for descer para baixo, for para o inferno, e no dia do juízo ali todos vão receber um corpo também, um corpo transformado ali, os seus corpos na verdade vai ser transformado e em corpo ali que incorruptível, que não vai ser destruído, só vai haver sofrimento, dor e ranger de dentes. Isso é para a eternidade, nunca vai acabar. Então vigia, olha a sua situação, analisa a sua vida. Você está fazendo certinho? Busca portas estreitas, busca na palavra, busca em oração, jejum, pede do Senhor misericórdia, direção para você. Não deixe te enganar mais não. Sai do engano urgente, por favor. Jesus está quase voltando para buscar a igreja, faz parte da igreja dele. Vai para a obediência da palavra, você que desviou da palavra, você que por as coisas do mundo, por família, você desviou da palavra, desviou de Jesus. Se você desobedeceu a palavra é o caminho. Se você desobedeceu a palavra, você saiu do caminho do Senhor. Não adianta tentar fazer parte da Bíblia, da metade da Bíblia, ou quase toda a Bíblia, e tem algum ponto que você está pecando. Tem um pontinho que a Bíblia diz que você não pode fazer, você pecou. Pecado é morte, não interessa o tamanho do pecado, é morte. Se você contou uma mentirinha e não se arrependeu, entendeu que é uma mentirinha e não se arrependeu dela, isso vai te levar para o inferno. Se você está guardando mal no coração, olhou para alguém, alguém te fez o mal, você guarda mal dentro do seu coração dessa pessoa, você não perdoou ele, você pode até ter perdoado de boca, mas no coração está guardado ressentimento. Isso vai te levar para o inferno se você não se arrepender. Isso vai te levar para o inferno. Não adianta você pensar que é só os pecados grandes que vai te levar para o inferno, é todos os pecados, é do grande até o mais pequenininho, que você tem consciência que é pecado e você pratica, você pode ter certeza que você está enganado. E você está enganado. Então, pede a Deus misericórdia. Amém? Eu quero te pedir mais uma vez, por favor, não esqueça não, deixa o seu like aí, isso vai ajudar muito para a gente poder estar passando essa palavra adiante. Se inscreve no canal, aí para chegar aí mais uns vídeos para você aí. E comenta, compartilha, deixa o seu like aí, faça favor, tá bom? Estamos fazendo aí, levando a palavra do Senhor, e não é uma palavra que nós vemos muito sendo pregada, é poucas, porque quando fala de porta estreita, é poucas que está sendo alguém pregando. Mas estamos aqui para fazer a vontade do Senhor, porque o Senhor nos chamou para pregar a porta estreita. O Senhor Jesus, na verdade, ele nunca chamou ninguém para pregar a porta larga, ele só chamou para pregar a porta estreita. Porém, quando a pessoa está na caminhada, infelizmente, pelas provas, perseguições,
que a pessoa vai passando e da cabra, infelizmente, acaba abrindo as portas largas. E aí é onde leva a destruição do ser humano. Mas que Deus possa ter misericórdia de todos nós, de todos os seres humanos. Então, em nome de Jesus Cristo, eu abençoe você e sua casa. Estejam todos abençoados no poder do nome de Jesus. Você aí que não se entregou para Jesus ainda, você precisa de Jesus. Você precisa se entregar para Jesus. Você aí que afastou dos caminhos do Senhor Jesus, você precisa voltar para Ele urgente. Urgente, o Senhor Jesus, Ele te dá força. Ainda que pareça que não tem jeito, que você não aguenta, que você não consegue. Jesus diz assim, eu venci o mundo, vocês também vencerão. Não deixe o diabo vencer você não. Você tem Jesus, os anjos do Senhor, a partir que você determinar que você vai obedecer Jesus, determina a partir de hoje, eu quero, o meu negócio é com Jesus, eu não quero mais, nunca mais as trevas, a escuridão, servir o diabo, eu quero é Jesus. Mas só que você tem que querer e esforçar, porque você tem guerra, você tem luta, mas essas lutas você pode vencer, porque na partir que você vai se esforçar, o Senhor te envia os anjos para os anjos te guardar, te proteger e levar você nas caminhadas, proteger para você não tropeçar em pedras alguma. Porém, você tem que vigiar para não cair nos laços do inimigo, porque aí os anjos vão te proteger se você obedecer a palavra. Amém? Sejam todos abençoados em nome do Senhor Jesus. E amém, Jesus.